Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O nosso super abraço de hoje vai para a Alessandra de Souza, de Jundiaí, São Paulo, Maria Alice, de Goiânia, Goiás, Thalita Ferraz, de São Paulo, capital. Parabéns e minhas orações neste dia especial. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. No Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. O Evangelho de hoje nos traz 4 bem-aventuranças e 4 infelicidades do Evangelho de Lucas, vamos dizer assim. Há uma revelação progressiva na forma como Lucas apresenta o ensino de Jesus. Até o capítulo 6, versículo 16, ele diz muitas vezes que Jesus ensinou as pessoas, mas não descreve o conteúdo do ensino. Agora, depois de ter informado que Jesus vê a multidão ansiosa por ouvir a palavra de Deus, Lucas relata o primeiro grande discurso, que começa com as exclamações: Bem-aventurados vós, pobres, e ai de vós, ricos, e ocupa todo o resto do capítulo. Alguns chamam esse discurso de Sermão da Planície, porque, segundo Lucas, Jesus teria descido da montanha e parado num lugar na planície onde fez este sermão. No Evangelho de Mateus, esse mesmo discurso é feito na montanha, por isso chamado o Sermão da Montanha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência, iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que por toda a vida vos sejamos dedicados. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, Jesus anuncia a chegada da salvação prometida por Deus. Ele proclama o mundo dos valores de Deus. Ele inverte a escala dos valores do homem e anuncia a forma como Deus salva. As bem-aventuranças para os pobres e os lamentos para os ricos não devem ser lidos numa perspectiva moralista. Não dizem que o homem deve fazer em si, mas a maneira como ele interpreta a própria vida, a que ele está apegado de fato. Pobre é aquele que, desapegado de si mesmo,
coloca sua segurança unicamente em Deus. O rico, no evangelho de hoje, é apegado a si, às suas coisas, coloca sua confiança naquilo que ele tem e não naquilo que ele é. E assim o texto de hoje demonstra que o que Deus faz em Jesus se revela como Deus age na história humana. Na descida de Moisés do monte, Deus, através dos 10 mandamentos, revelou ao homem o que ele tinha que fazer. Na descida de Jesus do monte, Deus revela o que faz. A intenção dessa proclamação é nos revelar a face de Deus em Cristo. Nele, vemos como Deus nos dá o seu reino. O verbo no presente da primeira bem-aventurança e no primeiro lamento, versículo 20, utiliza no versículo 24. Ter significa que o reino de Deus já é para os pobres e que os ricos já estão excluídos deste reino com o substituto de consolo. As bem-aventuranças só podem ser compreendidas sabendo que Deus é amor para todos. Por isso a sua justiça está em tirar de quem tem ilegalmente e dar a quem não tem injustamente. O nosso conceito de justiça, aliás, cada um com o seu, por isso o egoísmo, as falsas seguranças, e não a justiça de Deus, que é amor, se baseia na injustiça humana e codifica o egoísmo do qual esta desgraça provém. A distinção entre pobres e ricos é fácil de atribuir externamente, mas muito difícil de interpretar dentro da consciência do homem. Só a palavra de Deus, que penetra as profundezas do homem, nos faz compreender se somos pobres bem-aventurados ou ricos infelizes. Jesus proclama que os pobres são felizes não porque sejam bons ou tenham méritos especiais, mas porque Deus ama cada pessoa segundo a sua necessidade, e os pobres são os que mais precisam. Todos nós, na verdade, somos pobres, porque todos estamos nas mãos de Deus. O cristão deve se comprometer com os pequenos para imitar Jesus. A história e as novidades do mundo atual, cheio de miséria, fome, choro e todo tipo de males, é o espaço da ação do fiel, se ele também quer ser credível. Os discípulos são bem-aventurados também, porque participando no mistério da perseguição e da morte de Cristo, estão mais profundamente associados à sua missão de salvação. Nesta circunstância, não devem contentar-se em ser pacientes ou esperar que o momento da prova passe o mais rápido possível, mas devem viver intensamente dentro de si o que diz o Mestre. Alegrem-se neste dia e regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus. O sorriso dos pobres se torna lamento e condolência para os ricos. Ai de vós, não é um grito de vingança ou ameaça, mas um grito extremo de lamento, de compaixão, de tristeza, porque Jesus se dirige aos ricos, porque colocaram as coisas no lugar de Deus e ainda não experimentaram a alegria daquele que vende tudo para adquirir o tesouro que é Cristo, como está em Mateus capítulo 13. O reino de Deus progride, onde o mal e a miséria de toda espécie regridem e desaparecem. A comunidade cristã só está no caminho de Cristo quando consegue olhar para os pequenos e cuidar deles. A mensagem cristã também tem uma perspectiva além da morte, a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Mas primeiro precisamos jogar todas as cartas que a situação atual nos oferece. Um verdadeiro construtor do reino de Deus é alguém que se compromete com todas as suas possibilidades para tornar a terra mais habitável. A ressurreição não apaga a história, mas diviniza tudo o que humanizamos. Hoje a igreja celebra São João Gabriel Perboire. Ele nasceu no ano de 1802 na França, de uma numerosa família de agricultores profundamente cristã. O primeiro dos 8 filhos do casal foi educado para seguir a profissão do pai. Porém,
Desde cedo demonstrava vocação religiosa e, na adolescência, juntamente a 2 dos seus irmãos, ingressou no seminário da Congregação de São Vicente de Paulo, chamados Lazaristas. 3 de suas irmãs também se fizeram religiosas e seu tio já era sacerdote. Ele foi ordenado padre em 1826, ficando alguns anos em Paris, onde foi professor e diretor de seminários vicentinos. Mas aspirava a ser missionário na China, numa casa vicentina. E neste país, por essa época, havia sido martirizado um outro padre. Em 1832, um dos seus irmãos, também sacerdote, foi enviado ao povo, mas faleceu durante a viagem marítima. João pediu para ser substituto, seguindo em 1835, primeiro para Macau, possessão portuguesa até 1999. Ali aprendeu os costumes e o idioma chinês. Também a apresentar-se como nativo, porque a entrada de estrangeiros era proibida. Seguiu então para as regiões de Honan e depois Houpé. Encontrou um quadro de muitas apostasias, porque a perseguição aos católicos era grande e vários fraquejavam, mas os consolou e os incentivou à fé, e realizou batismos, evangelizando em diversas aldeias. Antes da celebração de uma missa dominical em 1839, soldados chineses o quiseram prender, mas ele fugiu e se escondeu num bambuzal. O rapaz recém-batizado o traiu, indicando lugar aos perseguidores que o capturaram. Foi imediatamente espancado. Durante esse procedimento, era pressionado a revelar onde estavam outros padres. Depois foi levado ao julgamento. Na prisão, ficou 1 ano sendo cruelmente torturado em 3 cadeias diferentes. Sofreu mais de 20 interrogatórios, sob deboches, pancadas e torturas, com a intenção de que revelasse a localização de outros sacerdotes que deveriam ser mortos. Numa dessas ocasiões, foi-lhe oferecida a liberdade se pisasse num crucifixo. Recusando veementemente, foi punido com 110 chicotadas. Os tormentos incluíram sobrecarregá-lo com correntes, esmagar seus pés num torno, açoitá-lo com bambus, chicoteamento até a desfiguração, obrigá-lo a beber sangue de cachorro, insultar seu pudor. João Gabriel apenas dizia: melhor morrer do que pecar. Foi por fim condenado à morte. No dia 11 de setembro de 1839, amarrado a uma cruz em forma de X, foi espancado, escarrado e teve os cabelos arrancados. Enquanto o estrangulavam, ainda lhe davam pontapés na barriga. São João Gabriel foi o primeiro missionário da China canonizado pela Igreja. Meu Deus do céu, que história! Rezemos. Ó Senhor, Todo-Poderoso, infinitamente bom e infinitamente justo, concedei-nos pela intercessão e exemplo de São João Gabriel a graça de não nos sobrecarregarmos com as cadeias do pecado, da apostasia, de não trairmos Cristo e os irmãos, mas protegei os vossos filhos, livrando-os dos males da alma e do mundo, sustentando-nos nas boas obras e na coragem de rezar e agir pelo vosso reino. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e amanhã a gente se encontra. Até lá.